Da miséria ao império. Bom dia, bom dia. Quinta-feira chuvosa por aqui e nós estamos trazendo mais um tom para o sucesso. E hoje iremos compartilhar o 14º tom, que tem por título O Poder da Revolta Consciente. E eu vou iniciar trazendo para vocês a história de um menino miserável que formou um império. E eu tenho certeza que vocês já consumiram o produto que vem desse império. Mas antes de contar essa história, vamos chamar a minha colega Letícia para participar da nossa live de toda quinta-feira. Letícia, já está aqui, Letícia? Okay. Letícia entrar, choveu, esfriou. Oi! Bom dia! Olha, hoje entrou com a câmera certa já, que maravilha! E aí, tudo bem, Letícia? Tudo bem. Que bom! Aqui Saudade, né? esfriou. Semana passada a gente não teve. Pois é, verdade. Ficamos aí 15 dias off. Mas vamos lá. Hoje, né, o nosso 14º tom, o poder da revolta consciente. E eu trouxe aqui para exemplificar uma história que eu fiquei assim impressionada quando eu assisti esse documentário sobre um menino literalmente miserável que construiu um império. E por que eu trouxe esse exemplo para esse tema? Porque foi justamente da revolta dele, né, daquela vida miserável, que ele não aceitou aquilo para a vida dele, que ele conseguiu, né, conquistar um império que existe até hoje. E eu já vou contar qual empresa é essa, e que eu no início falei que com certeza todo mundo já provou, né, de algum produto que vem desse império. Eu gosto muito, mas enfim, esse menino chamado Milton, não vou dar o sobrenome, porque o sobrenome é o nome da empresa, a marca, né? Ele nasceu em 1857, você vê. E até hoje existe, né, a empresa que ele fundou. Porém, ele era de uma família muito humilde e o pai dele, meio conturbado, enfim, trocava os pés pelas mãos, não dava nada certo na vida, e chegou a um ponto de ele abandonar a família, que era esse menino, Milton, a irmãzinha dele e a esposa. E ele foi embora, largou, né, as crianças e a esposa, e ali eles passaram por momentos de muita, muita dificuldade, extrema pobreza, passaram fome mesmo, e tanto que a irmãzinha dele adoeceu e acabou falecendo quando ele tinha 4 anos. Ele tinha, acho que uns 8 por aí. E ali já iniciou uma revolta dentro dele, né? De não aceitar aquilo. Então, aos 14 anos, ele já decidido, né? Que ele ia mudar a vida e ele sai para procurar trabalho. E ele começa a trabalhar numa... que fazia jornal na época. Mas enfim. Só que numa gráfica. Só que ele não gostou, né? Não gostou daquele trabalho, enfim. Ele ficou pouco tempo e saiu. E foi trabalhar numa confeitaria. Aí já dá para ter uma ideia do que vem depois. E nessa confeitaria, ele a princípio era mais atendente, coisas mais assim, administrativas. Ele não colocava a mão na massa, literalmente. Mas ele se interessou muito por isso.
E conversando com a mãe também incentivou, não, você precisa aprender a fazer os doces. Se você quer crescer na vida, é esse o caminho. Então, ele pede lá para o patrão mudar ele de cargo, o patrão aceita. E naquela época não existia a receita escrita dos, dos doces, enfim. Então, ele começou, né, a prestar muita atenção e foi gravando tudo, como era feito, cada detalhe, né? Então, além dele ser apaixonado pelaquela profissão, ele também logo percebeu que ele tinha um dom para aquilo, porque ele começou a inventar misturas de ingredientes que foram, né, trazendo novos sabores de doces, enfim. E ele ficou 2 anos ali aprendendo tudo o que ele pôde e resolveu abrir a própria confeitaria. Então, aos acho que 18 anos, se eu não me engano, ele já abriu o seu próprio negócio. Só que, né, como todo negócio, no início é complicado, ele até deu ergueu o negócio dele, mas logo em seguida teve uns problemas lá, questões de crises no país, enfim, isso era nos Estados Unidos. Ele faliu, né? Não deu muito certo. Aí ele foi de novo trabalhar numa outra confeitaria. Lá ele aprendeu mais coisas, mais novidades que naquela anterior não tinha. Lá ele aprendeu a fazer um tal de caramelo, que era na época um doce muito famoso. E também incrementou ali o jeitinho dele, enfim, ficou mais um tempo naquela confeitaria e saiu de novo, abriu a. Só que ele sempre precisava pedir dinheiro emprestado, né? E tinha os tios dele, por parte de mãe, que sempre estavam ajudando. Só que chegou um ponto que, porque como ele não conseguia devolver o dinheiro, os tios não quiseram mais emprestar. Enfim, chegou num ponto assim que ele teve muito sucesso numa das confeitarias que ele abriu, mas ao mesmo tempo ele faliu, né? E daí ele foi de novo pedir para os tios falaram, não, chega, você é a ovelha negra da família, para com isso, não vamos mais emprestar dinheiro para você. Só que ele não se conformou. Aquele negócio da tal da revolta. Não, eu vou dar certo, eu vou conseguir, eu vou realizar o meu sonho. Ele vai, então, num banco pedir empréstimo. Só que o banco negou, obviamente, ele não tinha nada de garantia. Só que o gerente do banco resolveu ir na pequena confeitaria que ele tinha, daí nessa época, ver como que era. E o gerente também se apaixonou pelo negócio e falou, não, eu vou emprestar do meu dinheiro para você, né? Não era do banco, era do gerente particular. Emprestou para ele e ali, de novo, ele, né, conseguiu desenvolver. Aos 24 anos, ele já tinha falido 2 vezes e reiniciado de novo o negócio, né? Então, nessa época, ele estava se especializando nos doces que eram caramelo. Depois ele aprendeu tudo certinho, né? E se especializou nessa área. Só que ele era de uma cidadezinha menor, né, nos Estados Unidos, não lembro o nome, mas o sonho dele era abrir a confeitaria em Nova York. Ele tinha, né, o sonho de expandir. E assim ele fez. Só que chegando lá, a primeira coisa que ele fez foi trabalhar em outra confeitaria primeiro, para entender como que funcionava o negócio ali, como que eram os fornecedores, os clientes, né? Ele não chegou de cara abrindo o negócio dele, ele foi trabalhar num negócio que já existia, aprendeu tudo o que precisava, aí ele abriu a dele. E um belo dia, um estrangeiro, né, passando por lá, um viajante, experimentou um dos doces dele, mal sabia ele que esse cara era muito rico, e fez uma encomenda gigantesca que seria para mandar para Londres, para um outro país.
Só que ele não tinha nem dinheiro para comprar os insumos para fazer aquela quantidade, né? Vai ele de novo atrás de empréstimo. Aí um antigo contador dele, né, que era amigo, emprestou também esse dinheiro para ele. Enfim, essa venda foi o boom, né? A partir dessa venda, ele explodiu o É negócio aquela história, dele. do nada ele fez sucesso. De nada, né? Uma hora o negócio acontece. E a partir daí, ele começou a vender em grandes escalas e já começou a exportar. Só que daí o negócio do caramelo começou a decair, mas ele, muito esperto que era, viu no chocolate, né, uma nova oportunidade. E ali ele conseguiu, então, adquirir uma máquina que fazia em grande escala e começou a produzir o chocolate. E aos 30 anos, ele já era milionário, né? Já estava exportando o chocolate. E nesse ano, então, ele funda o Chocolates Hershey, que a gente conhece, né? Hoje é o mesmo daquela época. Então, assim, um menino que saiu da miséria, aos 30 anos ele já estava milionário, devido a uma revolta, como o livro diz, uma revolta consciente, Eu né, vou de fazer dar certo. não aceitar aquela situação ali. E hoje, né, a estimativa é de que a empresa Chocolates Hershey, depois ele fundou cidades com o nome dele, lá nos Estados Unidos tem uma cidade com o nome dele, em Cuba também tem uma cidade que ele construiu tudo, com escola, com tudo para os funcionários, né? E morreu aos 87 anos. Hoje a empresa, né, essa marca, está avaliada em 32 bilhões de dólares. Imagina só se ele tivesse desistido, né? Sim. Então, assim, literalmente, da miséria para um império. E daí, ele traz aqui no livro a questão dessa revolta, e eu tenho, assim, já ouvi muito, né, inclusive alguns pacientes terem essa revolta, mas com Deus. Porque Deus não está vendo o que eu estou passando, né? Por que Deus está permitindo? Mas aí você está se revoltando com a pessoa errada. Na verdade, não é com nenhuma pessoa essa revolta que a gente precisa. É revolta com a situação. Eu me revolto em não aceitar viver do jeito que eu estou. E outro dia, né, Letícia, nós estava conversando que por que muitas vezes a gente não dá esse boom na vida, não explode, como no caso desse menino? Porque a gente nunca esteve numa miséria como ele. Então, a gente está vivendo no tá ruim, mas também não tá tão ruim assim. Dá pra ir levando, né? E a gente acaba elevando desse jeito mesmo. Então, se a gente for ver, eu assisti vários documentários nesse sentido, todos os grandes impérios hoje vieram de pessoas miseráveis que se revoltavam com a Isso situação. aí fez eu lembrar de uma coisa. Muitas vezes a pessoa tá numa situação muito ruim, entra numa situação muito ruim, e ao invés de começar a buscar a solução, começa a lamentar, se vitimizar. Mas o que eu gosto de trazer para as pessoas como visão? Será que Deus não te colocou nesse lugar aí justamente para te ir para esse movimento de ação, de se indignar, de não aceitar mais isso e aí ir em busca de algo Exatamente. diferente, talvez algo que a pessoa nunca fez, nunca experimentou? Porque pior que isso não tem como ficar. Eu não tenho nada a perder. Então eu vou fazer alguma coisa que... Porque às vezes se fica naquela mesmice ali, naquele mais ou menos, a pessoa se acomoda, não melhora, não piora, não evolui, não cresce, não realiza nada e fica nisso, né?
É aquele negócio, não estou passando fome, tenho roupa, tenho casa, tenho o que comer. No caso desse menino, ele não tinha nada, ele não tinha nem o que comer, Ele não tinha absolutamente também nada. o que perder, né? Exatamente, também não tinha o que perder. Então era fazer ou fazer. E daí nesse mesmo contexto, assim, a história da Rolex, mesma forma, um menino pobre que morou na rua, e também da marca de bolsas Louis Vuitton, mesmo contexto, muito pobre, que viu uma oportunidade lá e explodiu, e hoje são também dois grandes impérios, né? E, então, essa questão que o livro traz aqui, dessa revolta consciente, é isso, é se revoltar com a situação em que você está, não aceitar essa situação e agir para isso. E se a gente for trazer para o lado espiritual, para o lado bíblico, né, que as pessoas muitas vezes se revoltam com Deus, a partir de Jesus, Deus já fez tudo o que tinha que ser feito, né? Porque quando Jesus cumpriu a missão dele e ele fala, está consumado, e eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vida abundante não é ter só o que comer. Isso não é abundância. Abundância é ter sobrando. Para E a mim, gente não tem que se conformar com esse pouco, né? gente, e se ele disse que ele trouxe essa vida para nós, cabe a nós agora ir atrás dessa vida. Não é ficar esperando para Deus fazer algo que ele já fez. Ele já A parte nos dele capacitou, já né? está pronto. Exatamente. Só que a gente não tem, né, a consciência disso. A gente não aprende isso e passa a vida inteira, muitas vezes, esperando que algo caia do céu. Se Deus quiser. É óbvio que Deus quer o melhor para nós, mas não é ficando passivo que a gente vai conquistar as coisas, né? Então, é bem interessante esse capítulo do livro, né? Essa questão do poder da revolta consciente. Mas a revolta no sentido, na direção certa. Não é se revoltar com Deus, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu patrão, não. É se revoltar com a situação e querer mudar ela, né? Pode continuar. O que é essa revolta consciente? É aquela coisa assim, ó. É como se fosse um grito, né? Da nossa alma de eu mereço mais que isso. E revolta, né? Revolta, quando a gente fala em revolta, é algo mal visto. Mas revolta no sentido de descontrole, rebeldia, sim, é errado. Agora, essa revolta consciente que a gente fala aqui é o dia do basta, né? É o dia que tu dá aquele grito de chega, eu não quero mais viver essa situação, eu vou mudar. E eu vou fazer o que for preciso para isso. É aquela força que vem lá da dor, que te leva. Aí aqui que é a diferença, né? Que te leva para onde? Para ação. Porque essa revolta consciente, ela vai te levar para ação. E tu decidir. Essa revolta consciente, também a gente pode chamar ela de decisão, porque é quando tu decide, eu não quero mais viver essa situação, chega, deu, eu não vou mais passar por isso, eu vou fazer aqui o que eu preciso fazer até dar certo. É que nem a história lá do início ali que a Denise contou. Ele foi até dar certo. Deu certo de primeira? Não. Ele teve que aprender, ele teve que estudar, ele teve que quebrar, recomeçar e de novo aprender mais um pouco. Só que ele não desistiu. E olha o tamanho do império que ele construiu. Para ninguém vai ser fácil no início. Eu sempre falo, a gente tem que aprender a passar pelas etapas. Então, a etapa do início nunca vai ser fácil para ninguém. Só que se a gente não passar por essa, que é a mais difícil, a gente não cresce e a gente não vai para as outras. Muitas pessoas querem
que aconteça como se fosse assim, um milagre. Pronto, fiz aqui uma coisa, deu certo, explodi. E não é assim. Até porque, se isso acontecer tão rápido, a gente não vai ter estrutura para sustentar. Pense se lá na primeira vez ele tivesse explodido. Será que ele ia ter a consciência que ele tinha, a esperteza que ele tinha de sustentar esse negócio que está existente aí até hoje? Nada acontece assim como um passe de mágica, né? E aí, uma reflexão que eu quero trazer aqui, primeiro, que essa revolta consciente nunca vai nascer do conforto, que é aquele lugar ali que tu comentou, né, Denise? Ah, que não tá como eu queria, mas também não tá tão ruim. E aí é um conforto, é uma acomodação. Nunca vai ser desse lugar que o sucesso vai sair, desse lugar de conforto, de acomodação. O sucesso vai sair daquele lugar que incomoda, que está desconfortável, que já está doendo. Quando a pessoa se revolta e pega toda essa revolta, toda essa dor, usa como força, como impulso e vai à luta. Se movimentando, indo para ação, buscando, seja lá o que for, até dar certo. E a reflexão que eu trago aqui é: qual foi a última vez que você se revoltou com algo a ponto de ter essa revolta consciente? Não para reclamar, para se vitimizar, mas para decidir entrar em ação e fazer as coisas mudarem, fazer as coisas darem certo. Não necessariamente. Aqui a gente trouxe o exemplo, né? A Denise trouxe o exemplo aí da empresa de chocolate. Mas isso pode estar em tantas áreas da nossa vida. Às vezes é um relacionamento que a gente está ali que não tá bom, mas também não tá tão ruim, mas tu não vê futuro. Ou tu tá passando dentro do relacionamento situações tóxicas, abusivas, e tá empurrando com a barriga. E talvez tu precise dessa revolta para sair desse lugar. Às vezes é o trabalho, às vezes tu não tá fazendo o que tu gostaria de fazer, o que tu sonha em fazer, tá num lugar que tu não quer, mas tá ali, eu tô aqui nesse trabalho, não é o que eu queria, mas o que eu ganho, né? Todo mês entra aquele certinho. Que lugar que vocês estão? Que vocês não querem mais estar? Que vocês precisam dar um basta? A gente precisa refletir por quê? Porque, gente, o tempo tá passando. E esse tempo que tá passando, ele não volta. E o tempo vai passar de todo jeito. Se a gente agir ou se a gente não agir. A diferença é que se a gente continuar acomodados nesse conforto mais ou menos aí, o tempo vai passar da mesma forma e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se a gente der esse basta, decidir, começar a agir, parar de olhar para o problema, para aquela sensação de aqui, né, ninguém tá mexendo comigo. Não tá bom, mas tá confortável. Eu sei que eu não tô crescendo, mas eu também tô de boa. O tempo vai passar de todo jeito. E esse tô de boa vai continuar te deixando nesse lugar. Agora, o enfrentar, o se revoltar, o pegar essa indignação de não quero mais viver isso, não tá bom, eu quero sair desse lugar, eu quero buscar o meu sonho, eu quero me sentir uma pessoa realizada, eu quero buscar o meu sucesso, que é o tema aqui, né, de todas essas lives que a gente está fazendo, vai fazer toda a diferença. E aí, quando eu digo que o tempo vai passar igual, é que talvez demore 3 anos para te chegar naquele lugar que tu quer. Mas entende que se ficar esses 3 anos ali no mais ou menos, o tempo vai passar igual e tu não vai chegar em lugar nenhum? Então, por que não se sacrificar um pouquinho durante 1, 2, 3 anos, sabendo que se tu não desistir, que todas essas reflexões para vocês. E eu trouxe aqui uma frase, e essa frase
fala muito. Ó, a revolta consciente é a faísca da transformação. Quando você assente, ou você se move, ou adoece. E aqui eu trago um ponto que a gente trabalha muito como terapeutas, né? Por que muitas vezes a pessoa adoece? O corpo chega ali num limite que ele não suporta mais e o corpo fala. E a gente acaba ficando doente. E aqui a gente tem duas escolhas. Quando chega nesse limite, nesse lugar de basta, começar a se movimentar para mudar isso ou deixar essa dor chegar ao ponto de tu adoecer. E como a gente pega casos, né, Denise, de pessoas frustradas que aí vem doenças de todos os tipos, mas a raiz emocional é aquela frustração, é aquela negação do que ela queria, é aquela coisa de ir deixando, de empurrando com a barriga até que não dá mais, até que a pessoa não aguenta mais. E se ela não toma uma atitude, o corpo fala, né? O corpo fala, o corpo adoece, os sintomas vêm. Nem sempre em doença, mas a pessoa chega ali no limite que ela paralisa e ela não consegue mais agir em nada na vida. E aí sim que não vai sair desse lugar. Aí, como toda semana a gente traz aqui um exercício, hoje a gente trouxe aqui um exercício para a gente canalizar essa revolta aí em ação. Para sair desse lugar confortável, mas que não é nada confortável, né? Porque a gente sempre fala, a zona de conforto não tem nada de confortável. Porque a zona de conforto não te leva a lugar nenhum. Dali tu não passa. Então a gente quer convidar vocês a fazerem esse exercício aí na próxima semana para se revoltarem conscientemente para buscar o que tu mais quer na vida. O que para ti é sucesso? Já que a gente está falando de sucesso. Vamos buscar isso? E aí, a gente vai deixar descrito ali na legenda o exercício, mas eu vou passar aqui rapidamente para vocês, tá? A ideia é que vocês peguem uma folha ou um diário e escrevam e respondam essas perguntas. O que na minha vida hoje eu não aceito mais? No que eu quero dar um basta? E aí, a segunda, o que está me incomodando profundamente? Sabe aquela coisinha que fica ali martelando? Que tu deita lá de noite no teu travesseiro e às vezes tu perde até o sono? O que é? E qual comportamento, situação ou crença tu precisa mudar agora? No fundo, a gente sabe. Às vezes a gente olha a situação que a gente tá e a gente pensa, eu não sei por que eu cheguei aqui. Mas se tu começar a te fazer essas perguntas, tu vai encontrar. No fundo a gente sabe. Só que às vezes é muito mais confortável não olhar para isso. Ficar empurrando a sujeirinha para baixo do tapete, como a gente diz, né? Depois de responder isso, o que vocês vão fazer? Do lado de cada item ali do que vocês responderam, qual atitude prática e simples você pode tomar essa semana, nessa próxima semana, para transformar isso? A gente sempre sabe também que ação que a gente tem que ter, o que a gente não está fazendo hoje que a gente poderia começar a fazer um pouquinho todos os dias para mudar e sair desse lugar. E para finalizar, vocês vão escrever uma carta para vocês mesmas, onde a gente sugere que a carta comece assim: eu me recuso a continuar vivendo assim, por quê? Por que tu não aguenta mais viver assim? Por que tu não aguenta mais estar nessa situação que tu tá? E aí aqui, para finalizar, eu acho muito importante trazer para vocês tudo que a gente traz aqui de exercício. Parece simples, pode parecer besteira, mas não é. Tudo tem um fundamento por trás, tem estudos científicos por trás. E quando a gente traz ali a questão das perguntas, é porque perguntando vocês vão encontrar essas respostas. Quando a gente traz a sugestão ali de escrever essa carta, gente, escrever é a atividade, a única atividade
que a gente consegue trabalhar ao mesmo tempo todas as áreas do nosso cérebro. O poder de escrever é algo surreal. E façam, mesmo que vocês não acreditem, achem que é besteira, achem que é bobo esse exercício, façam e depois vocês vão ver o quanto isso vai trazer ali de resultado, de clareza para a vida de vocês. Né, Denise? A gente faz muito esse tipo de exercício, né? Nós aplicamos na nossa vida. Então, isso aqui é coisa já validada, que a gente passa para os nossos pacientes, para os nossos mentorados, que a gente aplica na nossa vida e funciona. Senão quantos, né, que a gente passa o exercício, aí depois, passa uns dias, a pessoa fala, nossa, aquele dia que você falou para mim fazer a carta, eu pensei, mas que besteira. Mas fui e fiz, né? Você falou para fazer. Meu Deus! Quantas percepções, né? Quanta cura a gente consegue. Sim. Então façam, gente, façam. A gente vai deixar ali na legenda o exercício e façam. Tudo que a gente tem trazido aqui nas lives não é só para vocês terem conhecimento, só para ficar sabendo que isso existe, que isso acontece desse jeito. Não, é para vocês aplicarem na vida de vocês e terem resultado. Hoje a gente está na 14ª, né? 14º toque, são 50, a gente tem mais 36 pela frente. Tem muita coisa aqui ainda para a gente trazer, muitos exercícios para vocês aplicarem e quanto isso é importante. Lá no final do ano, quem está fazendo aqui, quem está seguindo, vai agradecer. E a gente quer chegar lá no final do ano, quer que vocês olhem para trás e pensem, nossa, quantas coisas eu consegui mudar neste último ano que passou. Por pequenas mudanças ali que eu fui fazendo, que eu fui aplicando na minha vida e que me trouxe resultado. É isso que a gente quer aqui para o final do ano, né, Denise? Exatamente isso. Não adianta, é aquele negócio, o conhecimento por si só não muda nada. O que muda é a ação, né? Então, assistir a live, entender, aprendi. Mas se não colocar a mão na massa e fazer alguma coisa, nada vai mudar. E passem, passem, né? Esse conhecimento adiante também. Eu sempre falo, quando a gente ensina outras pessoas, a gente reforça muito mais na gente. Compartilhem a live, sim, compartilhem. Mas compartilhem também com outras pessoas que vocês estão fazendo, aplicando, as percepções que estão tendo, as clarezas, tudo que vocês vê aí como uma transformação, uma melhora, por menor que seja, naquele exercício que foi feito, naquele insight que vocês tiveram, passem adiante. Isso também reforça muito e ajuda muito mais vocês a continuarem, né? Porque quando a gente passa adiante, meio que a gente fica ali no compromisso de ser exemplo para aquela pessoa que a gente ensinou. Isso faz com que a gente tenha mais compromisso de continuar. Então, é muito bom quando a gente compartilha esse conhecimento com as pessoas também. Sempre quando a gente fala para alguém do que a gente está fazendo, é uma forma de compromisso com a gente mesmo, com a outra pessoa. Porque vai passar uns dias, a pessoa talvez vai te perguntar, você falou que estava fazendo tal coisa, e como que tá? Aí como que fica se você não fez? Então, sempre o compartilhar é uma forma da gente se comprometer em fazer aquilo que a gente havia se proposto. Porque nós somos muito... É muito fácil a gente desistir, né? Eu vou fazer, amanhã já mudei de ideia. Mas quando você falou para uma pessoa que você ia fazer, você já tem aquilo, não, mas se ela me perguntar, eu preciso ter feito. Como é que eu vou dizer que eu não fiz? Exatamente. Então, façam, compartilhem e pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer, né? Alguma mudança vai acontecer. Vai. Sejam revoltados essa semana aí, mas de uma forma que essa revolta leve vocês para ação, para o movimento, para fazer algo, para chegar naquele lugar que vocês querem estar. Exatamente isso. Revolta no sentido certo, não é com pessoas, é com as situações. Isso aí. É isso, então, por hoje. Isso aqui. Quinta a gente está aqui de volta.
E agora a gente não pode falhar nenhuma quinta, né? Para dar conta de terminar até o final do ano. Senão vamos Então, nas próximas passar. todas quintas deste ano, a gente tá aqui. A gente falhou acho que umas 2 só, né, Denise? Falhamos uma e teve uma que você não pôde participar, É lembra? verdade. Falhamos só uma. Só uma. Verdade. Estamos Mas se bem não for uma, a outra vai estar aqui, nas né? nossas quintas. Estamos aqui. É um compromisso, né? É um A compromisso. gente firmou Não compromisso só, aqui com vocês. não só entre nós duas, mas com todo E mundo que até tem. antes de finalizar aqui, vale ressaltar isso. Porque às vezes acontece. Nem sempre a gente está bem disponível, com vontade. Às vezes a Denise não tá legal,